Estamos recebendo aqui no Panorama 95 de hoje o secretário de Meio Ambiente da cidade de Caicó, recém-possado inclusive, Nildson Dantas, para falar um pouco aí sobre os desafios, principais desafios que a Secretaria de Meio Ambiente tem, não só para 2025, né, mas a médio e longo prazo aqui para a cidade de Caicó. Nildson, bom dia, seja bem-vindo ao Panorama 95, é um prazer recebê-lo. E já pergunto de cara aqui, né? Quais são os desafios que a Secretaria de Meio Ambiente vai enfrentar aí neste ano de 2025? Não só a Secretaria, mas eu diria que a população como um todo. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Como você bem falou, Geraldo, o meio ambiente é um tema hoje debatido e discutido com muita ênfase no mundo inteiro. E Caicó não pode ficar distante dessa discussão. Antes de assumir a secretaria, de aceitar a ser secretário do Meio Ambiente, nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito, Dr. Tadeu, que colocou a disponibilidade do município nessa nova gestão, né? Ele está assumindo seu segundo mandato, é uma nova gestão, de avançar na área ambiental, que é muito importante, sem sombra de dúvidas, para que o município tenha uma oportunidade de crescer, mas crescer com sustentabilidade, para que o meio ambiente ele venha realmente ser discutido da maneira e da forma que realmente precisa. E os desafios, né, são imensos, principalmente porque nós temos que fazer um planejamento estratégico para tentar atingir de uma forma bem eficaz os problemas que são diários com relação a cobranças da atuação do município para a preservação do meio ambiente. E nós estamos, caro ouvinte, Geraldinho, debruçados no planejamento para esse ano e, consequentemente, para os anos seguintes, com relação às ações que serão desenvolvidas. Está sendo elaborado, e isso não é algo de agora, desde a secretária anterior, Joseane, que começou a fazer esse trabalho para criar a política municipal do meio ambiente. É um projeto de lei que vai para a Câmara Municipal, e esse projeto de lei que cria a política municipal do meio ambiente consta as diretrizes que o município deve seguir com relação aos temas relacionados ao meio ambiente. Isso é muito importante, porque nós estamos com um foco principal no início da nossa gestão em 3 áreas específicas. A primeira é a descentralização do licenciamento ambiental. Depois nós precisamos elaborar um plano de arborização para a cidade. E o terceiro ponto é exatamente a conscientização, para que a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com outras instituições, em parceria com a sociedade civil organizada, com as ONGs e assim sucessivamente, ter permanentemente um planejamento para buscar atuar diretamente na educação ambiental. Feito isso, e eu quero aqui colocar para o nosso ouvinte, que dentro desses 3 temas específicos, nós temos um leque de ações que a Secretaria pode atuar e que nós vamos fazer isso com bastante transparência, divulgação e, acima de tudo, próximo das pessoas que buscam ter a sua cidade melhor acolhida dentro de um planejamento estratégico para que o meio ambiente ele seja realmente preservado. Quando você fala em descentralização do licenciamento ambiental, você envolve diretamente também a população, né? E de que forma você pensa em descentralizar o licenciamento? Geraldinho, hoje o IDEMA é quem faz o licenciamento ambiental aqui na cidade de Caicó. E quais os setores mais afetados com a centralização?
são as indústrias, os pequenos comércios, aquelas pessoas que querem investir na cidade de Caicó e que para fazer o seu investimento, seja na construção de um novo estabelecimento comercial ou industrial, e até para que você possa funcionar a sua empresa, é necessário que você busque o licenciamento ambiental. Como apenas o IDEMA é quem tem capacidade hoje para efetivamente dar essa licença, há uma dificuldade imensa. Para que o ouvinte possa ter uma ideia, um exemplo bem prático hoje. Se você tem o seu comércio ou a sua indústria e você quer construir um prédio mais distante ou no centro de Caicó, é necessário que você solicite esse estudo, solicite essa licença ambiental. E muitas vezes essa licença demora um ano, no mínimo, para que chegue. E aí você aguardar um ano, né, você com seus recursos, preparado para empreender, para gerar mais emprego e renda, e não ter condições, num tempo hábil, conseguir esse licenciamento. Então isso tem atrasado muito o desenvolvimento da cidade de Caicó. Além de trazer os recursos que são hoje liberados para o IDEMA, para o município, que o município possa utilizar na preservação do meio ambiente, esses recursos que vão chegar e que estão sendo colocados fora. Agora, quando você fala em descentralizar, evidentemente envolve a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria teria condição hoje de fornecer o licenciamento também, junto ao IDEMA? O ano passado, a Câmara Municipal já aprovou uma lei, e essa lei já coloca as diretrizes, inclusive com a captação de novos profissionais técnicos para fazer esse tipo de trabalho. Nós já tivemos uma reunião extraoficial essa semana com o SEBRAE, com membros da Câmara Municipal, ouvindo o próprio prefeito com relação a essa situação. Nós temos alguns passos ainda a ter que dar. O primeiro é enviar para a Câmara essa nova minuta de um projeto de lei que cria a política municipal do meio ambiente. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, nós esperamos, e o foco de Nilton Dantas como secretário do meio ambiente e a determinação do nosso prefeito Dr. Tadeu é que no máximo em 6, mais tardar até o final do ano, a gente tenha condições de estar preparados para atuar nessa área aqui na cidade de Caicó. Nilton, um outro tema bem caro, né, a população de Caicó é a arborização, né? Você falou aí que está no seu planejamento, né, para a Secretaria de Meio Ambiente. Mas que planejamento é esse quando a gente fala em arborização? Caicó tem aí os pés, os nins que são bem... que virou já polêmica em alguns momentos na cidade, mas aí a arborização ela também envolve a questão não só das plantas, né, dos nins, mas envolve também as podas, né? Em alguns momentos se vê em Caicó aí podas drásticas aqui na cidade. O que é que você pensa? O que é que a secretaria pensa do ponto de vista da arborização? A secretaria tem, por exemplo, um quantitativo de quantos nins tem hoje em Caicó e de que maneira a secretaria poderia fazer a substituição dessas plantas? Bem, Geraldinho, esse é um outro tema que está dentro do nosso planejamento. É preciso que possa colocar no papel, que possa fazer um planejamento para que a arborização da cidade de Caicó ela tenha um direcionamento melhor, né? Isso tem que ser feito. Então nós já estamos trabalhando, debruçados, num plano de arborização para a cidade de Caicó, que inclui todas essas questões que você aí falou. Para que o ouvinte possa ter uma ideia, Caicó tem, em média, entre 20 e 25 mil árvores hoje na nossa cidade. 90% dessas árvores que existem na nossa cidade são NIM. Já existe uma lei municipal de autoria do vereador Andinho Duarte, que estudou a planta NIM e que em alguns setores se detectou que ela é nociva, né? Com o passar do tempo ela vem
tende a criar inúmeros problemas para a população, e hoje no município de Caicó não se pode mais plantar o pé de ninho. Mas também não pode chegar e sair suprimindo os que já existem. Por vontade própria. Por vontade própria, né? Crime ambiental. Você tem, se você quer retirar a sua árvore, seja ninho, nativo ou frutífera, você tem que procurar a Secretaria de Meio Ambiente para receber aquela autorização ou não. Então, dentro desse nosso planejamento, nós precisamos fazer um trabalho educativo, né? Convidar a população, o CDL e outras entidades, universidade, para discutir esse plano de arborização da cidade de Caicó, né? Nós temos um quadro de pessoal hoje restrito na Secretaria de Meio Ambiente. Ao todo, nós contamos com em torno de 20 funcionários. Desses 20, 10 trabalham diretamente na poda de árvores, e, consequentemente, o que nós temos a oferecer para a população está bem aquém do que seria o necessário. Essa nossa equipe hoje de podadores, eles têm uma capacidade de poda de 500 árvores por mês. Se você multiplica isso por ano, dá em torno de 5 a 6 mil árvores por ano. Se nós temos 23 mil árvores, e geralmente essas árvores, no mínimo, elas precisam de 2 podas ano, né? Então o déficit é muito grande. Se você precisa podar 50 mil árvores e você só tem como fazer esse trabalho em 6 mil, sempre vai ficar um acumulado, e as pessoas procuram hoje a iniciativa privada, que tem equipes que fazem esse trabalho. Então o município não consegue, a secretaria não consegue fazer 2 podas por ano? Não consegue. Na sua totalidade? De 50 mil podas, a gente só tem uma capacidade instalada para atingir 6 mil podas ano, né? Se nós precisávamos de 40, 50 mil podas por ano. Então, tudo isso está sendo estudado para que dentro do nosso plano de arborização se contemple toda essa estrutura, desde do horto para fornecer as mudas, desde da parte ambiental para conscientizar as pessoas, já que não se pode plantar o ninho, né? Existe uma lei municipal que diz isso. Então, nós temos que partir para que a arborização da nossa cidade possa ser feita com plantas nativas ou frutíferas. E essa situação, ela tem que ser trabalhada junto à população, porque nós temos ainda culturalmente aquela ideia de que é preciso plantar uma árvore hoje e daqui a 2, 3 meses ela já esteja sombreando. E quando você parte para a planta nativa ou frutífera, ela tem uma longevidade maior para que ela chegue a isso que a gente anseia mais, que é o sombreamento, né? Apesar da arborização ter outros fatores que são importantes para a população. Então esse plano será desenvolvido, Geraldinho, com bastante discussão, para que a gente tenha possibilidade de, a médio prazo, já começar efetivamente. No caso, no plano, a prioridade do plano seria a substituição do ninho. Exatamente, porque já é uma lei. Tem que substituir a planta ninho, né? Porque é uma espécie exótica, ela não é vinculada ao nosso ecossistema, e isso é discutido, né, de uma forma maléfica, e nós precisamos fazer essa substituição. Mas não é uma substituição imediata, é gradativo esse tipo de trabalho que será feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Precisa da colaboração da população? Sem dúvida nenhuma, né? A população é fundamental. Eu tenho uma experiência nessa área porque eu fui secretário de Agricultura em décadas passadas, quando o prefeito era o deputado Vivaldo Costa, e essa parte de arborização era da Secretaria de Agricultura, da pasta que eu ocupava. E nós plantamos muitas caibreiras. Essas caibreiras que você vê hoje pelas ruas da cidade, nas saídas de Caicó, foi um projeto desenvolvido por Nildson Dantas há 20 anos atrás. Nós já tínhamos esse pensamento. E agora a gente quer colher o que a gente plantou, essa experiência exitosa, para que a gente possa colocar agora
na Secretaria de Meio Ambiente. Agora, um desafio que certamente o município ou a Secretaria deve enfrentar é com relação à substituição do NIM no centro comercial da cidade. Vocês já pensaram de que maneira vocês vão pensar, ou vão planejar para o centro da cidade, especificamente ali as avenidas principais, a Avenida Seridó, Coronel Martiniano, Avenida Rio Branco, enfim, o centro comercial da cidade? Nós já estamos, digamos assim, pensando algo nesse sentido. Próxima semana eu vou estar reunido com a UFRN. Nós vamos nos reunir e pensar algo para Caicó nesse sentido. Nós precisamos buscar também o apoio do CDL. Há um conflito imenso, principalmente com relação às áreas comerciais, né? Os comerciantes eles entendem que a árvore vai inibir a divulgação do comércio dele, né? Vai cobrir as placas de divulgação do comércio e assim por diante. Mas é necessário que se chegue a um denominador comum. Como o meu perfil é um perfil que busca sempre o diálogo para resolver os conflitos, nós vamos sim buscar essas entidades, CDL, UFRN, comerciantes, comerciários, a população em geral. A Câmara de Vereadores, por exemplo, poderia entrar nessa discussão? Sem dúvida nenhuma. A Câmara Municipal é de fundamental importância para toda essa discussão, para que tudo isso possa sair do papel, até porque a Câmara é quem vai dar o aval para que o plano de política ambiental possa ser efetivado, e dentro dessa lei, né, de política ambiental no município de Caicó, existem todos os parâmetros e direcionamentos para que a gente possa fazer um bom trabalho, e a Câmara é quem vai dar o aval, se concorda ou não. Agora, a gente falou aqui da substituição do NIM, né, mas para além dessa questão, as podas aqui na cidade de Caicó talvez seja até mais urgente do que a substituição, já que as plantas estão evidentemente plantadas. Como é que vocês pensam, né, em conversar aí com... E aí você teria que chamar também o setor privado, né, as pessoas que fazem a poda de maneira autônoma, para que, sobretudo em períodos mais quentes da nossa cidade, a poda não seja drástica. E a Secretaria, o Nildson, concorda? Vê esse problema de que Caicó sofre também com podas drásticas? Sem dúvida, Geraldo. Inclusive o Ministério Público, que cuida dessa área do meio ambiente, já tem procurado a Secretaria e colocado alguns pontos com relação a isso. O Ministério Público pediu que a Secretaria cadastrasse os podadores autônomos. Já tem esse cadastro? Parte. Porque o que é que acontece? Você que trabalha como autônomo, que é podador, e no momento que você recebe uma intimação da Secretaria para comparecer, você já fica assustado, achando que vai ser punido. E não é esse o objetivo. Nós queremos cadastrar os autônomos para que a gente também possa compartilhar junto com eles dentro de um planejamento cabível, para que a população não fique assustada, como você acabou de dizer, com essas podas drásticas. Eu conversei bastante com os podadores logo que cheguei. Eu estou apenas 8 dias na secretaria, mas a gente tem se debruçado e trabalhado bastante para entender os gargalos, os problemas e tentar soluções. O que é que justifica, digamos assim, essa poda drástica? Porque foi uma pergunta que eu fiz. Eles me disseram o seguinte: olha, secretário, o NIM, ele tem uma capacidade enorme de se desenvolver. Nós fazemos uma poda hoje no NIM, com 20, 30 dias, ele já está bem florido, com 60, 90 dias ele já necessita de uma nova poda. Para você ter ideia da complexidade, né? Então um pé de NIM, ao contrário de uma planta nativa ou frutífera, ele precisa de no mínimo 4 podas por ano. Já é um problema bem maior. Então a poda drástica, principalmente ela feita no pé de NIM, foi uma maneira que se encontrou, né, já que o NIM não é uma espécie nativa, é uma espécie exótica, de fazer com que o trabalho fluísse um pouco. Se isso está errado ou não, a discussão com relação ao NIM, nós estamos abrindo para discussão, né?
para que você, Geraldinho, possa ver e entender, e o cara ouvinte, da complexidade de que são os serviços. Um outro problema que envolve aí a questão da poda, né? E eu não sei se está ligado diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente, mas você pode esclarecer isso aqui para a gente. E a gente recebe aqui várias denúncias de ouvintes, é que no momento dessa poda, a destinação dos restos lá da planta, muitas vezes a destinação inadequada ou até mesmo a não retirada, né? A podador, seja ele da secretaria ou privado, né? Faz a poda e aí demora para retirar ou não retira, e aí ali vai acumulando lixo, aí outra pessoa vem e coloca um outro tipo de lixo, coloca outro. Isso é uma preocupação da secretaria? Você já, pelo menos, se atentou a essa questão aí? Isso. Hoje a secretaria tem um carro triturador à disposição que tem feito com que esse problema tenha diminuído bastante. A quantidade de ramo que é colocado quando é feita a poda, esse triturador ele consegue rapidamente absorver e automaticamente, no momento da poda, já ir deixando a área limpa. O que acontece? Como existe uma demanda e a secretaria e o município não conseguem atender, as pessoas vão por conta própria fazendo sua poda e aí deixa lá. Os autônomos, eles fazem a poda e vai deixando lá no local. Locais dispersos e diversos e que foge até para uma questão de organização da secretaria, fazer esse recolhimento, né? A secretaria tem feito, mesmo sem ser uma obrigação direta. A obrigação direta da Secretaria do Meio Ambiente é recolher aquilo que ela produz de ramo. Esse trabalho que é feito difuso, fora do que é produzido pela Secretaria, a gente tem acompanhado, vai tentar adequar com outro tipo de ferramenta para esse recolhimento, mas a situação basicamente é essa, dessa dificuldade. Agora, pelo que você fala aqui na entrevista, Nilton, deixa claro que falta à Secretaria de Meio Ambiente estrutura, né? Sobretudo de pessoal, de pessoas para trabalhar. Você relatou várias vezes que tem poucos podadores e que necessita de mais podas. O município e a gestão aí do prefeito Tadeu está disposta a, não sei se o nome certo seria investir, mas colaborar para que se reestruture a Secretaria de Meio Ambiente em Caicó? Nós temos consciência da dificuldade financeira do município de Caicó. Isso é público, isso é notório. O doutor Tadeu tem tirado leite de pedra, como diz o Matuto, para fazer com que a gestão, que ele tem feito com bastante eficácia, tenha a aceitação popular que tem hoje. Mas é necessário que alguns gargalos eles possam avançar. Quando eu conversei com o doutor Tadeu e aceitei ser secretário de Meio Ambiente, nós falamos um pouco sobre isso. E algumas diretrizes, exatamente para melhorar a estrutura, tanto nessa parte estrutural, interna, como de novos recursos para novos projetos, nós vamos elaborar. Porque tudo hoje, Geraldo, no serviço público, na gestão, tem que ser programado, tem que se colocar no papel, tem que fazer planejamento, bons projetos e correr atrás. E isso nós vamos fazer. O secretário Nilton Dantas será bem atuante nessa área. Eu buscarei de todas as formas possíveis atrair novos projetos, novos recursos, isso com o aval da gestão do prefeito Dr. Tadeu, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa contribuir para o crescimento sustentável da nossa cidade. O ouvinte não tenha dúvida disso. Ok, Nilton, eu quero agradecer a sua presença aqui no Panorama 95 dessa sexta-feira. São muitos desafios que a Secretaria certamente enfrenta. O meio ambiente é um tema caro, está na pauta aí do mundo inteiro. Caicó não deve ser diferente. Obrigado pela participação. Mais alguma informação a acrescentar, esteja à vontade. E sucesso aí do ano 2025. Tranquilo, Geraldinho. Olhe, a nossa pasta ela não se resume apenas a isso. Nós temos que avançar em outros setores. Um exemplo, a causa animal, né? Hoje, o Ministério do Meio Ambiente absolveu a causa animal. Há um ano atrás, o MMA pactuou as suas diretrizes, o seu planejamento para fazer um trabalho eficaz no meio ambiente. E a causa animal será discutida
com muito carinho pela Secretaria do Meio Ambiente. Nós pretendemos revitalizar as áreas verdes, criar zonas e que essas zonas possam servir de locais que possam preservar o ecossistema de uma maneira bem efetiva e eficaz. Então, são situações e mais situações, são temas e mais temas que nós vamos tentar desenvolver à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Agradeço à Rádio Rural, agradeço a você, Geraldinho, ao caro ouvinte, mandar aqui um abraço ao meu amigo Chico Banha, que está na escuta da nossa entrevista, e a Dona Divina e seu William, lá no João 23. Um abraço. Antes de encerrar aqui, tem uma pergunta que chegou aqui, para a gente não deixar o ouvinte sem pergunta, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho, bom dia, Nilton. Com relação a esse tema aí, eu dei entrada numa licença para um lava-jato e já faz 1 ano e nada. Para me renovar, já está tudo pago, já me adequei ao que eles pediram, mas até agora nada. É muita burocratização. Ele não deixou claro se deu entrada na Secretaria de Meio Ambiente. No IDEMA. No IDEMA, sim. Né, aquilo que eu falei, essa demora, né? O empreendedor, ele já trabalha, né? Esse exemplo desse cidadão, ele quis apenas renovar sua licença e já faz 1 ano que ele não consegue. Então, é foco principal da nossa gestão descentralizar esse licenciamento, porque sendo em Caicó, com 30, 40 dias, a gente já tem condições de fazer essa concessão. Ok, Nilton, obrigado. Forte abraço.